Obviamente que eu não sou contra a colocação de time reserva em determinados momentos da competição, contra determinados adversários. Então, assim, eu quero acreditar que exista toda uma circunstância que cerque essa possibilidade. Eu continuo sendo muito resistente com relação a isso. Quero crer que muito disso que é falado é puro blá blá blá, é pura falácia, né? São esses mantras criados aí por esse novo futebol, que de alguma forma o pessoal acaba repetindo sem se aprofundar, de repente, sem pensar um pouco, sem refletir a respeito, né? Sem fazer uma avaliação mais completa com relação a esse pacote. É claro que eu sou favorável à colocação, repito, em determinados momentos, de uma equipe reserva. Por que eu critiquei no último domingo a colocação do time reserva? Gente, existe uma história, existe um pacote, existe uma circunstância que cerca o choque-rei, né? Então, assim, isso é histórico. Eu sei que as gerações mais novas têm aí no Corinthians o maior rival ou o maior adversário. Eu também tenho essa rivalidade para com eles, como eles têm para com a gente. Só que assim, eu cresci na rivalidade contra o Palmeiras. E, portanto, eu acho inadmissível num clássico, se eu for analisar todas as circunstâncias, inclusive aquelas que colocavam o Palmeiras naquele momento em certa crise, né? E que, de repente, uma vitória impactante do São Paulo, ou um empate com o time reserva que seja, o São Paulo, de alguma forma, colocaria mais pimenta nesse angu deles. E que fez com que a vitória naquele último minuto recolocasse o Palmeiras na luta do Campeonato Brasileiro, que é a única coisa que resta para eles, por sinal, né? Aí você fala assim para mim, então por que hoje contra o Vitória você é a favor? Justamente por causa das circunstâncias, senhores. Justamente por causa de tudo que cerca a partida de hoje, né? Eu quero acreditar que hoje uma equipe, mesmo que reserva do São Paulo, tenha condição suficiente de bater no Vitória. Querido Vitória, com todo respeito ao Vitória do nosso querido Anselmo Mesquita do Manicômio. Então, assim, hoje a circunstância permite com que o São Paulo faça isso com uma maior tranquilidade. Lembrando o seguinte, o que nós já estamos falando há algum tempo, não é porque nós estamos em outras duas frentes, Libertadores e Copa do Brasil, que inclusive agora vão dar essa encaixada toda, e o São Paulo vai ter que jogar com reserva aí um monte de jogo. Espero que contra o Corinthians lá na frente não. Espero que nos grandes jogos de rivalidade não tenha. Clássico não se joga, clássico se ganha, né? O São Paulo possa de alguma maneira fazer uma composição que leve o São Paulo, de repente, à conquista da Copa do Brasil, da Libertadores, de um dos dois, ou que a gente não esqueça nunca de que o posicionamento no Campeonato Brasileiro é fundamental também para aquilo que nós vamos fazer o ano seguinte, né? Então a gente não pode abandonar essa luta, não estou falando de repente de buscar título de Campeonato Brasileiro, mas a luta de se manter entre os primeiros para, em qualquer problema que eu tenha nas outras competições, eu tenho uma garantia de Libertadores e de receita no ano que vem. Rony Altieri, São Paulo, Raiz na área, domingo, né? Domingo com frio aqui em São Paulo. Ai, meu Deus, já tá acostumado com aquele verão fora de época, né? Que tá gostoso demais, agora esfriou. 6h30 no Morumbi, hein, irmão? Meu Deus, hein? Levem os gorros, as luvas, os cachecóis, porque o bicho vai pegar naquele querido, né, Morumbi, gelado hoje à noite, com certeza, mas com o calor da torcida. Meu Deus do céu, que legal. Falei do Manicômio agora há pouco, na fala inicial, né? E ontem acompanhava no final da tarde o trabalho deles, muito legal, muito consistente. Parabéns, Giuseppe, pelo comentário, principalmente que você fez com relação à questão do Caio Paulista. O Giuseppe colocou muito bem e eu vou colocar aqui com crédito para ele, como eu estou dizendo, e assinar embaixo, né? O Alessandro acabou acertando com o Flamengo, não foi? E nós ficamos babando o ovo do Alessandro em não sei quanto tempo. O Anselmo colocou muito bem também, a males que vem para bem, né? Ainda bem que ele acabou não vindo para São Paulo, mas o tempo que nós ficamos costurando essa possibilidade, né? O quanto de like aí foi ganho, baseado em Alessandro acertou com o São Paulo. Irmão do Alessandro, que é São Paulino, já garantiu que ele joga no São Paulo. Esse blá 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 todo, que grande parte aí do pessoal fala, e eu não sou fiscal. Só que quando começa esse chantilly demais, meus irmãos, ó, o saco da gente incha,
né? Porque nós estamos aqui ou para passar informações que de alguma forma sejam consistentes, ou para dar as nossas opiniões a respeito daquilo que a gente vê do São Paulo. Ponto final. O resto é fanfarrice, né? E ele comentava, o Giuseppe comentava muito bem com relação a isso, a ausência completa de planejamento. Por quê? Se iria pagar 1 milhão, não sei, aí para o Alessandro por mês, por que não acertou com o Caio Paulista lá o ano passado? Essa é a grande pergunta. E é interessante como a cada incompetência da gestão, que isso daí a gente vai ficar nomeando aqui em uma semana, a cada incompetência da gestão, o vilão vira o jogador. E eu não estou defendendo o jogador, vocês me conhecem com relação aos jogadores de hoje, né? Vocês sabem a minha opinião e minha posição a respeito disso. Então aí o jogador vira o vilão, né? A incompetência joga um tapete por cima da má gestão do caso e transforma o jogador em vilão, porque ela não vai falar eu fui incompetente porque eu não fui na hora certa acertar com o Fluminense, eu fui incompetente porque eu não conversei com o empresário na hora certa, eu fui incompetente porque eu não consegui garantir o jogador, que por sinal voltou a jogar bola agora no Palmeiras contra o Botafogo, já fez um grande jogo. Enfim, eu só estou dizendo o seguinte, foi muito bem colocado ontem, né? Hoje o São Paulo chega nessa situação de ter que pôr o Wellington, por exemplo, em campo, porque não tem outro lateral esquerdo, nem para ser titular do time, nem para ser reserva do Wellington. Isso é falta de planejamento, né? Isso é péssima gestão daquilo que o São Paulo tem a conquistar pela frente. Por isso que eu fiz daquele vídeo há 2, 3 dias atrás, exaltando o trabalho do Zubeldia, mesmo sem ter ganho nada ainda. Porque o que ele já fez até agora, com o que ele tem de gestão, de elenco, de jogador, blá, 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 essa coisa toda, dá a exata medida e o exato sentido do quanto a gestão tem isso aqui de influência sobre o que acontece hoje dentro do campo no São Paulo, né? Parabéns aí pelos comentários e pela contundência, viu? O São Paulo precisa de gente que fale a respeito do São Paulo. A gente precisa lamber ferida, não adianta esconder ferida, não. Ferida não se esconde, ferida se lambe para se curar. São Paulo e Vitória Morumbi. Gente, não dá para imaginar outra coisa, com um time alternativo ou não, que não seja a vitória do São Paulo hoje. O Vitória está mal para burro, mal demais das pernas. Um time que teve algumas vitórias na mão e deixou perder, como o Flamengo no último minuto, como deixou o Cruzeiro empatar, depois está ganhando de 2-0. Né? Ganhou do Palmeiras no Parque Antártica Nutella. Mas assim, gente, não dá pra gente imaginar. E os caras vêm pro desespero, né, gente? Eles, assim, esses times que estão caindo, eles não podem pensar em empatar. Um ponto no Morumbi é um baita resultado? Se você vai considerar. É um bom resultado, mas não é um baita. Porque um ponto, meu irmão, não te tira de lugar nenhum e nem te leva a lugar nenhum, né? Por isso que a gente torce muito para os times que estão concorrendo com a gente empatarem jogos, né? Então, Cruzeiro Internacional, tomara que empate. Bahia não sei quem, tomara que empate. Então, assim, porque cada um ganha um ponto só, né? Então, é muito importante a gente, nesse momento, ter a exata sensação da vitória do São Paulo Futebol Clube hoje. Repito, se não é mais para disputar título, apesar de estar ali na briga, não ter uma distância significativa, o que vem pela frente em termos de Copa do Brasil e Libertadores condena o título brasileiro, na verdade, né? Não é uma opção minha, tá? Longe de ser uma opção minha, mas é uma opção de realidade. A gente entende isso. Porque se o elenco tivesse sido melhor trabalhado, hoje, de repente, nós teríamos 3 frentes de disputa. E por que não? A camisa do São Paulo não cabe isso? Ou alguém vai entrar na falácia também de dizer, mas não dá, é complicado, aí é complicado. Então, por quê? Porque a gente compra algumas verdades que são ditas, entre aspas, aí, algumas verdades, entre aspas, que são ditas e recebidas sem qualquer reflexão ou pensamento a respeito, né? Mas, enfim, quando a gente volta e coloca o pé na realidade, a gente vê uma coisa. Temos que ganhar hoje para continuar nessa briga aí por garantir o ano que vem de Libertadores, pelo menos isso, para que a gente possa, de alguma maneira, já se fortalecer de tal forma, já para enfrentar os desafios. Atlético Mineiro, que vem mal para burro das pernas, e o Botafogo, que vem bem das pernas, né? Então a gente vai ter que estar bem fortalecido mesmo para enfrentar esses adversários, sem tirar o olho hoje dos 3 pontos. Legal, meus irmãos?
É isso daí, satisfação estar com vocês. A gente volta depois do jogo para fazer o pós-jogo com a vitória do São Paulo. 2-0 hoje no placar da razão e 3-1 no placar do coração. Rony Altieri e São Paulo Raiz na área, tamo junto. Um abraço a todos.